Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Professor Hudson Holanda, hoje vamos de tema de redação, certo? Escrever uma boa redação para concurso requer habilidades específicas. Quais habilidades? Habilidade de escrita, de organização e de argumentação. Aqui estão alguns passos que você pode seguir para escrever uma redação de sucesso. Leia e entenda a proposta do tema. Então, antes de começar a escrever, é fundamental que você leia cuidadosamente a proposta do tema e entenda o que está sendo solicitado. Faça as anotações sobre o que você acha importante e o que pode ser abordado em sua redação. Faça um planejamento. É importante ter uma estrutura clara para a sua redação. Comece com uma introdução que apresente o tema e sua tese. E, em seguida, desenvolva argumentos que sustentem a sua posição, sempre com exemplos e dados relevantes. Por fim, conclua a sua redação de maneira clara e concisa, reforçando os seus argumentos. Seja objetivo. Em uma redação para concurso, a clareza e a objetividade são fundamentais. Use frases curtas e evite termos muito técnicos ou rebuscados. Lembre-se de que a clareza na comunicação é essencial para ser bem compreendido. E a revisão. Por fim, revise o quê? A sua redação com cuidado, verificando os erros de gramática, a ortografia e a concordância. E também revise a estrutura da redação, verificando se a introdução, se o desenvolvimento e a conclusão estão bem organizados. Uma redação bem revisada pode fazer toda a diferença na hora da avaliação. Então, em resumo, para escrever uma boa redação para concursos, é importante ler e entender o tema proposto, planejar a estrutura da redação com clareza e objetividade, e aí apresentar os argumentos fortes e relevantes. E concluir de maneira coerente e revisar com cuidado para evitar os erros e garantir uma escrita bem organizada e clara. O primeiro passo para escrever uma boa redação para concursos é entender o que está sendo solicitado no tema proposto. Para isso, é importante que você leia com atenção e analise as instruções e informações que estão presentes no tema, no proposto do tema, tá? Na proposta. O texto de referência, ele não está ali de enfeite. Então, leia com atenção. Okay? Em geral, as propostas de temas para redação em concursos trazem o quê? Um assunto central que deve ser abordado pelo candidato, acompanhado de algumas orientações específicas sobre o que deve ser considerado ou evitado em sua abordagem. Por exemplo, um tema para solicitar que o candidato discorra sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia na educação, destacando-se exemplos de experiências bem-sucedidas ou indicando possíveis riscos e limitações. Nesse caso, é importante que o candidato entenda que precisa apresentar o quê? Argumentos claros e fundamentados, que abordem ambos os lados da questão, e que os exemplos citados devem ser coerentes com os argumentos defendidos. Por isso, pessoal, é importante que o quê? O candidato leia e releia a proposta do tema com atenção, destacando-se as palavras-chave e as orientações que possam ser úteis para a construção da redação. Isso vai ajudar a evitar desvios no assunto e a garantia de que sua redação esteja dentro dos critérios de avaliação estabelecidos pelo concurso. A gestão do tempo é fundamental para escrever uma redação de qualidade em um concurso. Uma das melhores formas de fazer isso é o quê? Estabelecer um tempo limite para cada etapa do processo de escrita. Por exemplo, se você tem 2 horas para escrever a redação, pode dividir esse tempo em 3 partes.
30 minutos para leitura e compreensão da proposta, 60 minutos para planejamento e escrita da redação e 30 minutos para revisão e edição do texto. É importante que você se atenha a esse cronograma para garantir que terá tempo suficiente para cumprir todas as etapas. Além disso, é importante que você administre o tempo de escrita da redação de maneira eficiente. Comece com um rascunho simples e concentre-se na elaboração da introdução, dos argumentos e da conclusão, deixando que a revisão e a edição para o final. Assim, você pode garantir que irá apresentar um texto bem organizado e com argumentos sólidos. Por fim, é importante que você monitore o tempo durante todo o processo de escrita, utilizando um cronômetro ou um relógio para garantir que não irá ultrapassar o tempo limite estabelecido. Se você tiver tempo sobrando, pode aproveitar para fazer ajustes finais na redação ou revisar novamente o texto, para garantir que não haja erros ortográficos ou de gramática. Há diversos pontos que podem levar uma pessoa a ser reprovada em uma redação de concurso. Entre eles, a fuga do tema, que é uma das principais causas de reprovação, é a fuga do tema proposto. É importante que o candidato leia o quê? Com atenção, a proposta do tema e construa sua redação em torno dela, apresentando argumentos e exemplos que sejam relevantes para a questão apresentada. Ou seja, e erros de gramática e ortografia também, pessoal. Erros de gramática são inaceitáveis em uma redação para concurso. É importante que o candidato revise o texto com cuidado, verificando se não há erros de concordância, pontuação ou grafia. A falta de clareza e objetividade, numa redação, pessoal, um concurso precisa ser o quê? Claro, objetivo e bem estruturado. É importante que o candidato apresente seus argumentos de forma coerente e organizada. Isso vai evitar o quê? Repetições ou informações desnecessárias. A falta de argumentação e exemplos em uma redação para concurso deve o quê? Apresentar argumentos sólidos e exemplos relevantes para sustentar a posição defendida. É importante que o candidato utilize fontes confiáveis e exemplos consistentes para reforçar a sua argumentação. O desrespeito às normas e ao formato solicitado. Tá? Em alguns casos, a redação pode exigir um formato específico, como, por exemplo, o uso de citações ou referências bibliográficas. Mas é importante que o candidato siga as instruções com atenção, evitando desrespeitar as normas e regras estabelecidas para o texto. Por isso é fundamental que o candidato se prepare adequadamente para a elaboração do texto, ou seja, a elaboração da redação, estudando as regras gramaticais, treinar muito a escrita e revisar o texto com cuidado antes de entregar. Dessa forma, é possível aumentar as chances de sucesso e garantir uma boa pontuação na avaliação do concurso. Os conectores. O que são os conectores, pessoal? São elementos importantes em uma redação, joia? Eles ajudam a estabelecer a relação entre as ideias apresentadas e a garantir a coesão e coerência do texto. Por isso, é importante que o candidato se preocupe com o uso adequado desses elementos em sua redação para o concurso. Os conectores podem ser utilizados para indicar sequência, causa e consequência, contraste, adição, entre outras relações entre as ideias. Alguns exemplos são conectores como além disso, porém, portanto, assim, de acordo com, conforme, contudo, todavia, apesar disso, embora, por outro lado, em conclusão, ou seja, vários. Ao utilizar conectores em sua redação, é importante que o candidato escolha aqueles que sejam mais adequados ao contexto
e ao sentido que ele pretende transmitir. É importante também que o candidato evite o uso excessivo de conectores, o que pode tornar o texto confuso e difícil de ler, certo? E, por fim, é fundamental que o candidato utilize os conectores de forma correta, evitando que erros de gramática e ortografia, e para garantir que a relação entre as ideias sejam claras e coerentes. E aí, dessa forma, é possível demonstrar habilidades de escrita e aumentar as chances de obter uma boa pontuação, tá, na avaliação do concurso. As sentenças longas podem ser úteis em uma redação, pois permite ao autor apresentar ideias complexas e estruturadas em um único período. No entanto, o uso excessivo de sentenças longas pode tornar o texto confuso e difícil de entender, além de prejudicar a clareza e a fluidez da escrita. Por isso é importante que o candidato saiba utilizar as sentenças longas de forma adequada à sua redação para concurso. Algumas dicas, tá? Utilizem sentenças longas para apresentar ideias mais complexas, que exigem uma explicação mais detalhada. Divida as sentenças longas em períodos menores, sempre que possível, para evitar a confusão e tornar o texto mais claro e fácil de ler. Verifique se as sentenças longas não estão prejudicando a clareza do texto ou dificultando a compreensão das ideias apresentadas. Evite o uso excessivo de sentenças longas, pois isso pode tornar o texto cansativo e prejudicar a fluidez da escrita. Em resumo, o candidato deve utilizar as sentenças longas com moderação e de forma estratégica na sua redação, garantindo que elas sejam eficazes na transmissão de ideias complexas, mas sem prejudicar a clareza e a fluidez do texto. E para escrever uma boa redação para concurso, algumas dicas finais podem ser úteis. Conheça o tema. É importante compreender bem o tema proposto, buscando informações e referências para embasar as ideias apresentadas. Evite isso ajuda, tá, a evitar desvio do assunto e apresentar uma argumentação consistente. Organize as ideias. Antes de começar a escrever, faça um esboço da redação, organizando as ideias e estabelecendo a sequência de argumentos a serem apresentados. Isso ajuda a garantir a coerência e a coesão do texto. Tenha clareza e objetividade. A redação para concursos deve ser clara e objetiva, apresentando as ideias de forma direta e concisa. Evite termos muito técnicos e linguagem rebuscada, pois isso pode dificultar a compreensão do texto. Use exemplos. Exemplos concretos ajudam a ilustrar as ideias e a reforçar a argumentação apresentada. Busque referências em fatos reais, casos práticos e notícias recentes. Releia e revise. Após finalizar a redação, faça uma revisão cuidadosa, verificando a ortografia e a gramática. A gramática e a coerência das ideias. E, se possível, peça a opinião de outra pessoa para avaliar o texto e essas pessoas sugerirem melhorias, tá certo? Seguindo essas dicas, você, candidato, poderá escrever uma redação para concurso clara, objetiva e bem estruturada, demonstrando as suas habilidades de escrita e aumentando as chances de obter uma boa pontuação na avaliação. Agradeço a todos a atenção, muito obrigado, até a próxima aula.